Eu acho que ser artista é sempre uma incógnita. Ser artista acaba sendo um adjetivo que nasce pelo reconhecimento do outro em relação àquilo que você faz. Eu tive no início um estranhamento grande com essa palavra, até porque eu acho que, para mim, que sou uma mulher negra, que cresci na periferia, que trabalhava com educação também, sempre em escola pública na periferia, que frequentei uma universidade num período em que quase todas as pessoas que frequentavam ao meu redor eram brancas. Então, essa ideia do ser artista era algo muito distante, era algo quase impensável para mim. Mas, de repente, os caminhos foram se construindo a partir daquilo que eu ia fazendo, que ainda não era nominado como trabalho, né? Mas que a um ponto passa a ser. E para mim essa experiência de me pensar artista, ela acabou acontecendo durante o fazer, o repetir, né? O fazer de novo, o se apresentar. De repente, nossa, todo mundo olha para você e diz: ah, Rubiane, que é artista, te apresenta, te insere, né? Você acaba se inserindo dentro de um meio que te reconhece como tal. Eu cresci numa família onde ninguém tinha contato direto com a arte, a gente não tinha o hábito de ir em museu, galeria, né? Mas eu tinha muita curiosidade em relação à cultura. E aí, como eu venho de uma família de professores, eu acabei optando, né, por fazer um curso de arte que me dava a licenciatura, né? A oportunidade de dar aula de arte. E eu comecei a dar aula de arte muito cedo. Logo que eu entrei na universidade, no final do primeiro período, eu já comecei a trabalhar, dando aula para educação de jovens e adultos dentro das empresas onde esses trabalhadores, né, atuavam. E aí eu lembro da primeira turma que eu peguei, eram 60 trabalhadores da construção civil olhando para mim e curiosos a respeito de, então, o que é essa aula de arte, né? Eu acho que o maior desafio, que sempre era o desafio inicial, era tentar mostrar para eles o quanto a arte já é presente na nossa vida. E o quanto a gente está o tempo todo nesse universo sensível, muitas vezes sem sequer perceber. A um ponto eu comecei a trabalhar com adolescentes, né, do ensino fundamental 2. Eu encontrei muitas barreiras de aceitação. Eu comecei a instigar eles a gente criar um cronograma semestral conjunto e eles continuamente me repetiam que não queriam fazer nada. Então, a um ponto, eu falei, já que vocês querem não fazer nada, não faremos nada e vamos ter uma aula de nada. E aí eu propus que a gente passasse uma aula inteira em silêncio, né? Então foi um mergulhar nesse estar parado, né? Nesse tempo estendido, né? Através dessa ação que era fazer nada. Quase 30 alunos permaneceram 40 minutos ali comigo, fazendo nada.
eles me trouxeram muitos feedbacks, assim. Tanto no sentido positivo, né, de gostar da experiência, quanto no sentido de se sentir extremamente desconfortável com aquela experiência. Eu lembro que uma aluna, a um ponto, falou para mim que ela pediu que, para mim, não quero mais participar desse encontro, porque toda vez que eu tô em silêncio daquela forma, eu tenho muita vontade de chorar. E eu via que alguns alunos choravam, alguns alunos dormiam, né? Eu tinha alunos que eram considerados, né, hiperativos, mas que sentavam e ficavam em silêncio por 40 minutos. A própria experiência performativa, o que eu penso, por exemplo, como parte do meu trabalho, está muito conectada com isso. O que eu mais gosto no trabalho da Rubiane é a simplicidade. Aparecem temas extremamente importantes e complexos para o pensamento sobre a arte e a sociedade nos dias atuais. Assim. O que me arrebata, assim, que sempre me tira do prumo quando me confronto com trabalhos da Rubiane, é justamente a maneira como ela aciona e gesta a urgência dessa complexidade sem o menor interesse em espetacularizá-los. O jardim teve 2 momentos. Eu cultivei feijões sobre algodão. A ideia de observar a vida que começa. E o segundo momento, na exposição Terra Comunal, MAI, proposta, né, pela Marina Abramovic, no Sesc Pompeia. Então, eu propus como projeto uma performance que durou 2 meses, onde eu criei uma espécie de laboratório para fazer feijões crescerem. Ela suscita uma provocação do encontro entre a arte e o público que desvia um pouco dessa lógica, né? E onde a gente precisa fazer as coisas sempre com muita pressa, inclusive também a própria experiência com a arte, enfim, porque é preciso alguma disponibilidade de proximidade, de tempo de permanência para se estabelecer uma relação de intimidade com as sutilezas do trabalho. Foi uma performance que, pelo próprio tempo, ela teve momentos muito diferentes. Ela teve um momento muito intenso do trabalho com a terra, de preparar a terra, de colocar água, de colocar os feijões, de transferir os grãos que germinavam para o espaço do chão. Mas esse cuidado ele vai sendo cada vez mais sutil. E eu começo então uma outra fase, que é observar as plantas que vão crescendo. E observar o emaranhado que elas vão criando, né? Porque o feijão é uma trepadeira, então ela vai criando uma forma de entrelaçamento entre um caule e outro, e isso vai criando também uma espécie de coreografia aérea. Isso foi uma experiência super forte para mim, de pensar a minha relação com o tempo, de como sentir o tempo de uma outra maneira.
tempo, né, ele vai ficando extremamente denso à medida que a gente vai vivenciando ele com pouco movimento, dentro dessa ideia, né, de uma ação que é quase uma inação. Eu encontrei uma frase de Nietzsche que antes de voar, a gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender a correr, a gente tem que aprender a dançar. Comecei a desejar aprender todos esses passos para que eu pudesse tentar o meu voo. Tem a ver com entrega.